Todos estamos chocados com a morte do ex-candidato à presidência do Brasil. Não posso concordar com a afirmação, às vezes leviana, irresponsável e por vezes desprovida de sentimento, de que quando Deus quer é assim. Esta frase foi citada em um programa de rádio não religioso, dizendo que nós podemos encontrar estes dizeres em muitos adesivos em carros de nossa cidade. Ao associar esta frase com os acontecimentos recentes, é preciso muita cautela e bom senso. É preciso que lembremos que não foi apenas uma vida, por mais valiosa que seja, e o é, mas foram, na verdade, 7 vidas. Permita-me fazer algumas singelas colocações à luz do que a Bíblia nos ensina. Em primeiro lugar, é preciso que nós digamos em alto e bom som, e não deixemos de afirmar que Deus é bom, que nele, em Deus, não há treva alguma ou mal algum. Isso é ensinado em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Em segundo lugar, é preciso que se diga que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. O apóstolo Paulo nos fala isso, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em terceiro lugar, é preciso que nós aprendamos também com os teólogos na história da vida cristã. Os teólogos, eles diferenciam a vontade de Deus sob 2 prismas. Eles falam da vontade decretiva de Deus. Esta vontade decretiva é a vontade segundo a qual Deus estabelece tudo o que deve acontecer para a glória dele e para a felicidade de todos aqueles que nele creem. É assim que Jó fala no capítulo 42 do seu livro, versículo 2, depois de ter passado por tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, Jó chega a dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Mas também os teólogos falam da vontade de Deus sob outro prisma, não só o prisma da vontade decretiva, mas também os teólogos falam da vontade permissiva de Deus, segundo a qual Deus permite que determinadas coisas aconteçam, sejam elas boas, más ou talvez até neutras aos nossos olhos, desde que estes acontecimentos não interfiram, não mudem, não atrapalhem a vontade decretiva de Deus. É interessante que, por esse prisma, Deus não fica cuidando de cada detalhe que não interfere na sua vontade decretiva. Me permita dar alguns exemplos. Por exemplo, imaginar que cada detalhe de um erro de gravação, de uma filmagem, fosse da vontade de Deus que aquilo ali acontecesse. Ou, por exemplo, cada erro de uma partida de futebol e tantos outros exemplos que poderíamos aqui sair citando. Estes exemplos fazem parte da vontade permissiva de Deus. Nada acontece, sim, sem o seu conhecimento ou sem o seu consentimento. Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, versículo 29, que nenhum pardal ele cai, nenhum pardal morre, sem que Deus Pai permita, sem que ele possa conhecer, ou mesmo, como diz Jesus, permitir, conceder que aquilo ali acontecesse. Mas eu gostaria de resumir alguns aspectos que fazem da morte de Eduardo Campos algo chocante para todos nós. Lembrando que, na verdade, não foi só ele que morreu. Nós precisamos lembrar que outras 6 vidas ali foram ceifadas. Eu queria destacar alguns aspectos que fazem, repito, da morte de Eduardo Campos algo chocante para todos nós. Em primeiro lugar, eu quero destacar a jovialidade de Eduardo Campos. Ele morreu aos 49 anos, na flor da idade política. Um outro aspecto é a família enlutada que ele deixa. Uma família bonita, uma família nuclear ali, composta por sua viúva, Dona Renata, e pelos 5 filhos, inclusive dentre eles um bebê. Em terceiro lugar, a trajetória vitoriosa de Eduardo Campos.
Dentre vários aspectos, ele é citado, ele foi, de fato, neto do mito Miguel Arraes. Ele foi ministro do governo Lula. Ele foi 2 vezes consecutiva eleito governador do estado de Pernambuco. E então terminou a sua vida como candidato à presidência do Brasil, apresentando-se ao lado de Marina como uma candidatura alternativa, que alimentou, sem dúvida alguma, a esperança de tantos brasileiros por um Brasil melhor. Foi a primeira morte de um presidenciável no país. Podemos até lembrar de Tancredo Neves, mas de fato Tancredo Neves não foi apenas presidenciável, ele foi eleito presidente, mas não chegou a assumir. Em quarto lugar, eu queria destacar o acidente em si. Nós sabemos que são milhares de voos em todo o mundo que acontecem, diariamente isso. Mas neste nos chama a atenção, porque todos eles morreram, todos eles. Diante de tudo isso, a pergunta que muitos estão fazendo é: por que Eduardo Campos? Por que ele tinha que estar naquele voo? Por que ele morreu? Antes de fazer algumas considerações bíblicas, eu preciso dizer que eu fui levado às lágrimas quando eu assisti o vídeo gravado pelos seus filhos, no dia que foi, coincidentemente, não só o Dia dos Pais, mas foi também o dia do aniversário de Eduardo Campos, o dia 10 de agosto. Eu não quero e eu não posso ser simplista, mas nós precisamos compreender algumas verdades bíblicas que eu espero que elas possam nos dar um pouco mais de lucidez, de maturidade e serenidade diante de questões tão chocantes como estas. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, todos nós somos humanos, pecadores e falhos, e por isso nós estamos sujeitos à morte. A morte veio como uma consequência do nosso pecado. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, baseado na Bíblia, que todos nós temos um tempo de vida. Nós temos uma quantidade de dias, de anos, determinados por Deus. O Salmo 139, versículo 16, o salmista nos diz, ele falando sobre si mesmo e falando sobre a forma como tão maravilhosamente ele foi formado no ventre de sua mãe, ele diz que antes mesmo disso, todos os seus dias foram contados, foram determinados pelo próprio Deus. A Bíblia não está dizendo que Deus determina cada detalhe, que não interfira, logicamente, em sua vontade decretiva. Por exemplo, Deus não está preocupado, não determina que camisa, que sapato, que meia eu e você nós vamos usar. Deus não determina, não está preocupado com que marca de relógio eu vou comprar. Deus não determina quantos e quais amigos eu vou ter no Face e tantas outras coisas, desde que isso não interfira na vontade decretiva dele. Em terceiro lugar, baseado na Bíblia, me permita, eu quero dizer que o ser humano é confuso e ele não consegue compreender a mente de Deus, a plenitude de Deus. Se Deus, como soberano, interfere nos detalhes da vida humana, o homem reclama, porque ele se diz que não tem liberdade. Diz que Deus interferiu no seu livre-arbítrio, que na verdade o homem não tem. O homem perdeu esse livre-arbítrio quando pecou e se rebelou contra Deus. Se Deus, porventura, não interfere diante de tantos males que acontecem, então se diz, é porque Deus não é todo-poderoso. Se diz que Deus é indiferente e talvez até Deus nem existe. Para você ver quanta confusão na mente humana a respeito de Deus. Em quarto lugar, me permita dizer, baseado na Bíblia, que Deus não tem prazer que o mal aconteça, muito embora
ou ainda que ele venha a permitir que esse mal aconteça. O salmista nos diz, lá no Salmo 116, versículo 5, versículo 15, diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Perceba como ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É custosa essa morte. Essa morte toca no coração de Deus. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Todos nós estamos sujeitos à dor. Todos nós estamos sujeitos à brutalidade de um mundo pecaminoso que deu as costas para Deus. Profetas, apóstolos, cristãos anônimos e ainda hoje há cristãos que estão sofrendo e até morrendo por amor e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje, no Iraque, há cristãos que estão se refugiando em igrejas, dormindo em igrejas para não serem mortos por aqueles que os perseguem. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi torturado, crucificado e morto. Em quinto lugar, me permita dizer que a pergunta, com todo respeito, a pergunta não é por que Eduardo Campos? É preciso que lembremos o tempo todo que outras pessoas também morreram e outros que porventura viessem a embarcar poderiam com certeza estar mortos. Há muitas outras boas e dedicadas pessoas que passam anônimas e passaram anônimas e morreram. Não é uma questão de serem boas ou más aos olhos humanos, porque todos nós somos pecadores, segundo o que a palavra de Deus nos fala. Mas em sexto lugar, me permita trazer uma palavra de consolo, de força, que possa animar os nossos corações em meio a tanta dor. O nosso consolo, a nossa força, a nossa esperança precisa estar no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vitória sobre a morte. Ele voltará, como prometeu, para buscar a sua igreja, composta por todos aqueles que creem no seu nome, que creem no Senhor Jesus Cristo e o têm como Senhor e Salvador. Você tem esta fé? Um dos filhos de Eduardo Campos, falando a uma repórter, chegou a dizer algo com as seguintes palavras: nós vamos passar por tudo isso porque nós somos unidos e porque nós temos fé. Jesus disse palavras preciosas diante do sepulcro de um dos seus maiores amigos, Lázaro, que a Bíblia diz a quem ele muito amava, e já havia 4 dias que tinha morrido. O Senhor Jesus Cristo, ele estava lá para ressuscitá-lo, e foi exatamente neste contexto que a Bíblia diz e registra que Jesus chorou. E foi neste contexto que Jesus disse, que, como está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Perceba a preciosidade do que Jesus diz. Eu quero voltar às palavras desse texto que está aí em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que morreu crendo em Cristo, ele voltará a viver. Ele ressuscitará no dia da vinda de Jesus. E todo aquele, diz Jesus, que vive, que estiver vivo no dia da sua vida, todo aquele que vive e crê em mim, diz Jesus, não morrerá eternamente. Não vai estar no inferno, não vai estar separado de Deus. Você precisa crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos a Deus que estas palavras da palavra de Deus, da Bíblia, possam confortar o nosso coração em meio à dor. Assim como Jesus chorou, nós também choramos. Dói no nosso coração ver um pai de família partir, não só um,
mas foram 7 naquele mesmo dia. Dói no nosso coração, mas a nossa oração é que essa palavra não só nos conforte, mas que ela nos anime a olharmos para a cruz, onde Jesus morreu. Possamos então prosseguir a nossa vida com fé no Senhor Jesus Cristo, recebendo do Senhor Jesus o seu amor, a sua fé e nele colocando a nossa esperança. Deus abençoe a família de Eduardo Campos, como já tem abençoado. Deus abençoe a viúva, Dona Renata. Deus abençoe os filhos. Deus abençoe a mãe de Eduardo Campos. Deus abençoe a todos os parentes, a todas as famílias, não só dele, mas de todos aqueles que estão enlutados. Deus abençoe o nosso estado de Pernambuco. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe a sua vida. Amém.